aqui vai a parte 2 para vocês. Pessoal, dando continuidade, nós temos aqui o crescimento demográfico, certo? O crescimento demográfico do continente europeu, ele é quase zero em alguns países que tem um problema tão grande com essa questão de crescimento demográfico, crescimento populacional, que essa relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, na verdade, ela se equilibra, é quase zero. No sentido de que, veja só, a taxa de mortalidade é baixíssima, levando em consideração que os países são ricos, desenvolvidos, por sua vez, o sistema de saúde, né, e toda a questão de cuidados da saúde da criança e todo um sistema de vacinas ocorre de forma bem satisfatória. Então, o sistema urbano social da Europa impede que as crianças tenham aí problemas de saúde, essas condições de vida na Europa são mais elevadas, entende? Nós não temos tantos problemas de saúde relacionados à criança como nós temos, por exemplo, nos países subdesenvolvidos da América Latina, no caso. Ok? E aí não há mortalidades infantis, ou seja, não há, é quase zero também a mortalidade infantil dos países europeus. De contrapartida, também a fecundidade, ou seja, a taxa de natalidade desses países também são taxas baixíssimas, uma vez que a população europeia está envelhecendo, e nós sabemos que, né, quanto mais velho, mais dificuldade tem o ser humano de ter filhos, principalmente a mulher. Porque esse comportamento feminino, pessoal, porque a mulher dos países desenvolvidos, né, os países europeus, elas tendem a primeiro trabalhar, a primeiro estudar, na verdade, a primeiro se qualificar e aí entrar no mercado de trabalho e crescer no seu trabalho, crescer na sua área de trabalho. E aí, somente quando ela estiver com uma graduação elevada, quando ela estiver, por exemplo, aonde ela almejou estar, né, no seu trabalho, é que ela vai pensar em ter filhos. Isso também acontece muito aqui no Brasil com as pessoas que possuem um nível de escolaridade superior, né? As mulheres que fazem universidade, elas também tendem a crescer na carreira e só depois que concluir todo o processo acadêmico, pensar em ter filhos e aí já é um pouco tarde e acaba tendo um único filho e aí a quantidade de filho único está aumentando, né? Perceba entre vocês mesmo, meus queridos alunos aí do 9º ano, que alguns de vocês são filhos únicos, né? Ou tem um ou dois irmãos no máximo, né? Hoje a população brasileira também ela tem uma perspectiva da europeia, né? De da população, certo? Mas vamos voltar para a Europa. E na Europa esse contexto é mais profundo, né? A mulher ela tende a se especializar, trabalhar, crescer, evoluir, para depois sim pensar em família. E aí, muitas das vezes já não consegue mais. Então, a taxa de fecundidade, ou seja, mulheres grávidas na Europa são raridades, cada vez mais, certo? Então, muitos países europeus têm crescimento demográfico negativo. O que é isso, professor? Crescimento demográfico negativo é quando você tem essas duas taxas de natalidade e mortalidade de forma equilibrada, certo? Nem nasce e também nem morre. Então, nós temos ali um equilíbrio. E aí nós chamamos de crescimento negativo, ok? Apenas a vinda de imigrantes, em alguns casos, produz algum crescimento populacional, ou seja, a entrada de alguns imigrantes, né? Pode ser, inclusive, migrações internas, pessoal, de países
entre países europeus, ou pode ser também as migrações de outros países, de outros continentes, mas isso vai gerar um pouquinho mais na frente, que nós vamos discutir. Por quê? O europeu, ele aceita esses imigrantes, porém, nesse primeiro sentido aí, de aceitação, ele vai aceitar aquele imigrante que tem uma qualificação profissional, aquele imigrante que, além de ser jovem, ele tem que ter um futuro promissor, demonstrar esse futuro promissor. Nesse momento, ele não quer mais idoso, porque a Europa já está cheia de idosos. Ele quer um jovem que tenha um futuro promissor, um jovem acadêmico, um jovem que está concluindo sua academia, um jovem que recém-formado, né, em áreas de elevação na sociedade. Então, ele quer os engenheiros, ele quer um advogado, ele quer um médico, ele quer várias áreas, porém, áreas de contexto econômico e social elevado. Então, não quer qualquer um imigrante. Aceita de bom grado, mas aquele jovem, que seja jovem e que venha ali com a bagagem ali já com um futuro promissor. Não adianta você pegar aqui do nada, eu vou juntar aqui um dinheiro, mas eu não estudei, não sei fazer nada, e eu vou lá para a Europa. Eu vou tentar a vida lá na Europa, em algum país europeu. Você não vai se dar bem, porque eles só aceitam e de bom grado aqueles jovens promissores, aqueles jovens que de fato têm um futuro para desenvolver dentro desse país, contribuir, na verdade, para o futuro desse país. No caso contrário, eles vão desenvolver uma aversão a esse jovem que entrou lá e pode, inclusive, de forma agressiva, colocar ele para trás, para fora desse país, ao ponto dele retornar para o seu país de origem, certo? E aí nós temos o progressivo envelhecimento da população em razão da elevada expectativa de vida. Então, progressivo, dia a dia, cada dia a população europeia está envelhecendo. Isso é bom, professor? É bom no sentido da qualidade de vida, no sentido da expectativa de vida do ser humano. Viver mais, todo mundo quer. Viver melhor, também. Só que isso vai acarretar um problema no sistema econômico do país. Vai acarretar um problema no sistema da seguridade social dos países europeus. Certo, pessoal? Por quê? Porque idoso lá na Europa, acima de 60 anos, não trabalha, certo? Ele não trabalha, ele vai fazer como na aula anterior, o slide lá, ele vai procurar lá um mapa e ele vai buscar alternativas de viagem. Vai viajar por toda a Europa, vai sair do continente europeu, vai para a Ásia, vai para a África, vem aqui para a América, ele vai passear, ok? E quem é que vai custear tudo isso? O governo dos países lá europeus. Então, quanto mais idoso tiver, maior também será o prejuízo nos fundos relacionados à seguridade social desses idosos, ou seja, a aposentadoria deles, ok? Então, por um lado, é bom para o idoso que vai curtir, mas a vida tem mais anos para curtir a vida com qualidade. Do outro lado, é ruim para o próprio país, que tem esse número elevado de idosos, porque a Seguridade Social vai ocorrer um inchaço nessa Seguridade Social, provocando aí um déficit bem significativo na economia dos países e levando em consideração também que perde mão de obra, pessoal. Os países europeus estão perdendo mão de obra porque o idoso não trabalha lá, certo? Então, quem trabalha é o jovem. E os jovens que têm, cada vez mais, vão ter que trabalhar mais para poder sustentar as aposentadorias dos idosos no futuro, do futuro, do futuro. Então, cada vez mais é uma máquina que vai gerando um certo problema para a economia do país lá na frente. O Brasil, fazendo um comparativo,
ele também está nessa perspectiva. Tanto é que há essas mudanças, né, no cenário aí da Seguridade Social do Brasil. E, no nosso caso, aumentou a idade para se aposentar, né? Houve toda essa reforma na Seguridade Social e nós agora somos obrigados a trabalhar mais para poder sustentar a aposentadoria dos nossos pais. Vocês vão trabalhar mais para sustentar a aposentadoria dos pais de vocês. Já os filhos de vocês vão trabalhar mais para sustentar a aposentadoria de vocês e assim sucessivamente. E aí no Brasil aumenta-se a idade de trabalho, de continuar trabalhando. Na Europa não. 60 anos, você está aposentado e tchau, vai curtir a vida. Verdade? Mas é isso aí, são realidades e mundos diferentes, né? Socioeconomicamente falando. Certo? E aí nós temos que entender que lá na Europa, essas adequações, para eles são normais, né? Vai gerar um problema no futuro? Vai, mas até agora, para eles, são normais. Né? Diferentemente do Brasil, que o problema a gente já está enfrentando e enxergando agora. Algumas características aqui da população, pessoal. Veja só, a população da Europa ela é mal distribuída. Isso acontece na maior parte do território mundial, né? As pessoas buscam exatamente aquelas regiões que são mais desenvolvidas, que têm um atrativo econômico, né? Um atrativo natural, que chame a atenção e que atraia, na verdade, esse fluxo populacional. Na Europa, né, nós temos ali o centro-oeste do continente europeu, né, parte ali do centro da Europa para o oeste da Europa, são as regiões onde os países eles possuem uma densidade populacional maior. Atraídos por quê, professor? Atraídos pelo processo industrial, certo, pessoal? O processo de industrialização nessa parte da Europa, né, na parte oeste da Europa, ele é melhor, né? Ele gera muito mais número de empregos, né? E gera mais riquezas. Então as pessoas tendem a buscar ali as regiões mais ricas para poder se desenvolver. Professor, mas na Europa, toda a Europa não é rica? Todo o continente europeu não possui países ricos? Sim, pessoal, os países da Europa são países ricos, porém, até mesmo entre eles, existem os países que são mais ricos do que outros, ok? Então, a parte oeste, a parte ocidental da Europa é uma parte mais desenvolvida, é uma região mais industrializada e mais economicamente desenvolvida aí, ok? Então a população tende a se magiar mais lá e o leste ali tende a ter uma diminuição da população. Maior concentração populacional na região centro-oeste do continente, como eu acabei de explicar para você. Grande diversidade étnica, linguística e religiosa. Há sim uma diversidade étnica, linguística e religiosa, apesar de muitas das vezes há um conflito entre eles, de um não querer respeitar a religião do outro, enfim, há uma certa confusão, mas de certa forma conseguem viver entre eles dessa forma. Elevado padrão de vida. Olha, aqui eu já falei para vocês várias vezes que os países europeus são ricos, apesar de que uns mais ricos do que os outros. Mas se você pegar o menos rico de lá, ainda dá no Brasil fácil, ok? Elevada urbanização, ou seja, os países europeus são países urbanizados, né? Existe uma produção agrícola, uma atividade agrícola nesses países de alta tecnologia, com, né, desenvolvimento de maquinário, tecnologia de ponta, porém, a grande maior parte da população europeia vive nas cidades, nos centros urbanos. Então, portanto, os países europeus eles são urbanizados. Grande fluxo emigratório no século XIX e século XX e fluxo imigratório contemporâneo, ou seja, atual. Veja só,
Século XIX, século XX, houve alguns problemas econômicos nos países europeus, e aí houve uma emigração, né? Eles saíram da Europa e vieram tentar a vida em outros países, inclusive